Se você tivesse R$ 1.000 na mão hoje, onde você aplicaria? Num CDB de um banco digital como Nubank, Banco Inter ou em um fundo imobiliário? Muita gente tem essa dúvida, então eu resolvi trazer esse vídeo hoje fazendo a comparação da rentabilidade quanto do CDB tanto dos fundos imobiliários. Então a gente vai analisar a rentabilidade desses ativos financeiros e alguns outros pontos cruciais. Lembrando que a gente vai fazer essa comparação dos fundos imobiliários com o CDB, mantendo uma taxa de 100% do CDI. O primeiro fundo imobiliário da lista que a gente vai fazer essa comparação é o MXRF11. Que a gente consegue observar que a cotação dele, o valor da cota está em R$ 9,64 e o dividend yield dele está em 12,06. Atualmente ele tem um número de cotistas de 1.331.000 cotistas. Se uma pessoa tivesse comprado uma cota do MXRF11 há um ano atrás, ela teria pago 9,72 centavos. Se ela quisesse vender na data de hoje, ela conseguiria vender por 9,63, tendo assim um prejuízo sobre essa compra que ela realizou há um ano atrás. Então imagine que há um ano atrás ela comprou R$ 1.000 de cotas e hoje ela vendendo ela teria 990,74. Então ela perdeu dinheiro. Porém, aqui a gente não está considerando o reinvestimento dos dividendos que ela recebe todo mês. Lembrando que os fundos imobiliários é obrigado a distribuir 95% do seu lucro para os cotistas. Se a gente considerar que ela recebeu esses dividendos e recomprou novamente cotas com esse valor que ela recebeu, hoje ela teria 1.115,74. Investiu R$ 1.000 lá atrás e hoje 1.115,74. Tendo assim um ganho positivo. Tá aí a importância do reinvestimento dos dividendos. Vamos fazer essa comparação agora com os índices financeiros no período de 2 anos. Em 2 anos a gente teria uma rentabilidade de 11,85 no MXRF11. Isso é bom? Depende do ponto de vista, porque se agora eu habilitar aqui a opção do CDI, será que ele bateu o CDI? Vamos dar uma olhada? Ó, ele perdeu para o CDI, porque o MXRF11 ficou em 11,85, mas o CDI em 2 anos ficou em 25,7. Então em valores financeiros, com essa rentabilidade de 2 anos, se a gente tivesse investido R$ 1.000 no MXRF11, a gente teria 1.118,50. Já no CDI, a gente teria 1.250,70 centavos. Ah, Nicolas, então não compensa nada. Para que eu vou investir na renda variável no MXRF11 nos fundos imobiliários para ganhar 11%, sendo que se eu tivesse investido no CDI, renda fixa, sem risco, eu teria ganho 25%. Se a gente olhar no curto prazo, realmente não vale a pena. Não vale a pena você investir no MXRF11 nos fundos imobiliários. Porém, a gente tem que olhar para frente, no longo prazo. Vamos dar uma olhadinha agora com 5 anos? Olha lá, em 5 anos já está quase pau a pau ali. Ainda assim, o MXRF11 perdendo para o CDI, mas pouca coisa. O MXRF11 ficou com 60% nos últimos 5 anos e o CDI 63% nos últimos 5 anos, perdendo ali 3% para o CDI, mas ainda assim perdendo. Em valores financeiros, se a gente tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás, hoje a gente teria 1.605 no MXRF11, já no CDI 1.630,20 centavos. Antes de eu te dizer o resultado de 10 anos, que seria a nossa próxima análise aqui, eu vou te mostrar os resultados com outros fundos imobiliários. No caso, agora a gente vai usar o HGLG11. Se a gente olhar para o HGLG11 no período de 2 anos, praticamente a mesma coisa ali. Ele teve uma rentabilidade de 19% em 2 anos e o CDI 25% em 2 anos. Em valores financeiros, R$ 1.000 no HGLG há 2 anos atrás, você teria hoje 1.193,60. E no CDI, R$ 1.000 há 2 anos atrás, você teria 1.250,70 centavos. Já no período de 5 anos, olha lá, 45% o HGLG11 e 63% o CDI. Lembra que o MXRF11 estava bem próximo ali com 60% do CDI? Já o HGLG ele se descola ali do CDI, só que para baixo dessa vez. Em valores financeiros, se você tivesse colocado R$ 1.000 no HGLG11 há 5 anos atrás, você teria 1.457,60. Já no CDI você teria 1.630,20 centavos. Nicolas, pelo que você tá falando, realmente não vale a pena. Eu não vou colocar meu dinheiro nos fundos imobiliários, ele sempre vai perder pro CDI. Calma, vamos observar no longo prazo se vai mudar alguma coisa. A gente viu com 2 anos, nada mudou. A gente viu com 5 anos, nada mudou. Agora a gente vai ver com 10 anos se muda alguma coisa.
Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que no CDB, se você resgatar o valor, você paga imposto de renda. Já nos fundos imobiliários, até o momento, é isento de imposto de renda. Então assim, se resgatar, você não vai exatamente pegar esse valor de 1.630 e 20, porque vai ter um imposto de renda. E isso vai depender do quando você resgatou, quanto tempo esse dinheiro estava lá parado, porque tem a tabela regressiva do imposto de renda. Vamos olhar um pouquinho mais pra frente agora, vamos olhar para 10 anos. Vamos ver quem ganhou de quem, os fundos imobiliários ou o CDB rendendo 100% do CDI. Vou mudar somente a plataforma que a gente vai visualizar justamente por conta desse erro aqui, ó. Se eu clicar em 10 anos, eu não consigo visualizar porque eu não sou Pro, mas não tem problema, você não precisa ser Pro, tá? A gente pode usar outra plataforma para fazer essa visualização. Vou assinar em breve, mas por enquanto não. Vou te mostrar lá no Clube FII, que é um site muito bom também para fundos imobiliários. Então se a gente olhar aqui, no período de 10 anos, o MXRF11 mais reinvestimentos dos dividendos contra um CDI de 100%, a gente tem um MXRF11 com 216% de rentabilidade contra um CDI de 143%. Olha só como o longo prazo muda a história das coisas. Já no HGLG11, no período de 10 anos também contra o 100% do CDI, olha lá, a gente teria o CDI em 142% contra 249% do HGLG11 mais reinvestimentos dos dividendos. Uma diferença absurda na rentabilidade. E quando eu digo absurda, é absurda mesmo. Coloquei os três aqui na tela para a gente fazer uma comparação agora entre os três, para ver quem se desempenhou mais. Então a gente teve um CDI de 143,60% de rentabilidade contra 251,08% do HGLG11 mais reinvestimentos contra o MXRF11 mais reinvestimentos dos dividendos de 217,57%. Sendo assim, o HGLG11 se destacou muito mais do que o CDI e também do MXRF11. O que a gente consegue ver é que ambos os fundos se destacaram muito mais do que os 100% do CDI no longo prazo. Então o CDB teria perdido para os fundos imobiliários no longo prazo. Nicolas, então quer dizer que os fundos imobiliários compensam, mas no longo prazo, no curto prazo não compensa, então o que eu faço? Mais ou menos isso. Não quer dizer que ele não compense no curto prazo, mas esse foi o cenário que aconteceu nos últimos anos. A gente tem que lembrar que essa rentabilidade considera o reinvestimento ali dos dividendos, então por isso ele teve essa rentabilidade muito boa e muito grande. No curto prazo a gente tem que olhar para o cenário atual do nosso país. Nós estamos vivendo uma alta na taxa de juros do país, a Selic está muito alta. Nos últimos 2 anos a gente estava com uma Selic de 12,25 em meados de dezembro de 2023. Depois de 2024 a gente teve uma queda para 10,50 e hoje novamente uma alta de 15%. Com a Selic muito alta fica difícil ganhar do CDI, porque o CDI vai render 0,10 abaixo da Selic. Então pensa, como que o ativo vai ganhar de algo que está muito alto? Pode ser que ele ganhe, pode ser que ele tenha um desempenho muito bom e ele ganhe sim da Selic. Não é novidade, não seria um milagre. Mas concorda que é muito difícil. Com a Selic muito alta, ela acaba derrubando o preço dos fundos imobiliários, fazendo com que as pessoas migrem dos fundos imobiliários para os CDBs, para ganhar 100% do CDI, tendo essa taxa absurda. Por outro lado, se a gente olhar mais para trás, lá em meados de 2021, na pandemia, a gente teve a taxa de juros mais baixa dos últimos anos, ficando em 2%. Se a gente olhar os dividendos pagos exatamente nesse período de 2021, a gente consegue ver que ele pagou 8 centavos, no mês 9 de 2021, 7 centavos, em 2022, no começo, 9 centavos. Então a gente consegue ver que ele manteve uma média paga de dividendo. Olhando para a data de hoje, ele está pagando 10 centavos. Então enquanto a Selic está ali variando, ele está se mantendo. Sendo assim, quando a cota está muito baixa, a gente consegue pegar esses dividendos pagos e comprar muito mais. A gente usa uma estratégia que chama Dividend Yield on Cost. O que isso significa? Vamos usar o cenário aqui novamente do MXRF11 no período de 10 anos. O que a gente estava fazendo? A gente colocou R$1.000 lá atrás e viu quanto ele rendeu com 2, 5 e 10 anos. Porém, o que a gente fazia? Somente reinvestir os dividendos, correto? E além dos R$1.000 que a gente aportou, nós tivéssemos aportado mais ainda em momentos que eles estavam mais baixos ou com preço melhor de compra, a gente teria uma rentabilidade maior e tendo um dividend yield maior. Nicolas, não entendi nada. Dividend yield, você tá falando aí, eu não entendi, foi nada.
Calma que eu tenho uma planilha e eu vou te ensinar de uma forma mais prática. Parece confuso, mas vamos lá. O Dividend Yield on Coast é o seguinte. Imagine que a gente compre o ativo MXRF11, que é o fundo imobiliário, a um preço de 9,63. Sabendo que ele paga 10 centavos por cota, a gente precisa saber o quanto ele paga anualmente. No caso, 1,20 centavos. Ficando assim com um Dividend Yield de 12,46. Se eu pago, por exemplo, no preço médio de uma ação R$10, o meu Dividend Yield on Coast fica em 12%. Caso eu consiga diminuir, conseguir pagar mais barato nessa ação, por exemplo, 9,50 centavos, o meu Dividend Yield vai para 12,63. E assim sucessivamente. Se eu pagar R$9, ele vai para 13,33. O que isso significa? Que quanto mais barato eu conseguir pagar nessa cotação, maior o meu Dividend Yield on Coast vai ser. Maior a minha rentabilidade vai ser. Então você vê que se você aportar durante esse período, você vai ter uma rentabilidade muito maior, conseguindo preços melhores ali. Por exemplo, com aquela comparação que eu mostrei para vocês de 10 anos do CDI contra o MXRF11 e o HGLG11, que já era muito grande. Agora imagine se você aporta todos os meses, reinveste o dividendo, você consegue bater muito mais aquela rentabilidade que já era muito alta. Então assim, é muito difícil a gente conseguir mostrar para vocês nessas simulações esses cenários, porque a gente depende muito da ação do investidor. Não basta só depender dos números, da rentabilidade, tem muito da ação do investidor. O que o investidor está fazendo no momento de crise, no momento de queda? Ele está comprando, ele está colocando mais R$1.000 lá, ou ele só está com os R$1.000 dele parado e não faz mais nada? Fica aí a importância dos aportes com mais frequência e dos reinvestimentos dos dividendos. Então sempre que você pensar, mas o CDI está sempre ali ganhando dos fundos imobiliários ou até mesmo de algumas ações, você tem que olhar mais para frente, olhar mais no longo prazo do que no curto prazo. Até porque as análises são feitas tanto no curto prazo e também no longo prazo, principalmente no longo prazo. A gente tem que tentar entender o que aconteceu no cenário mais amplo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu comentário aqui abaixo, me dizer se você já sabia do Dividend Yield on Coast ou não. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com um amigo e ativar o sininho, porque sempre que sair um vídeo novo você recebe a notificação, como por exemplo esse vídeo que vai sair agora. E até a próxima.